Os povos andinos têm essa prática porque eles sabem que a mudança é muito brusca, né? Então, até a Cláudia viu ali, né, conhecendo o Ayurveda, né, os tipos que a gente sai de 2 estações frias aqui e normalmente a gente fica com excesso de umidade, então tem uma tendência a infecções, principalmente as mulheres, né, que tem uma região úmida e quente, e, e as ites. Aqui, quando a primavera começa e o pólen sai, as pessoas começam as rinites e a culpa é do pólen. Não, essa pessoa está cheia de elemento fogo. O fogo está demais dentro do corpo dela. Então, ela está queimando por dentro. Então, são 2 elementos. E assim como vocês aí, finalizando o 2 estações Verão. quentes, vocês estão com muito mais ar, né? A coisa do ar e também do fogo também, né? O pita também está mais forte porque ela aumenta, né? Então, às vezes, o calor aumenta, né? O Calor igual aumenta. aumenta igual. Mas, o que eu quero dizer? Não precisa entender isso, mas o que a gente entende intuitivamente? Que a gente, fazendo durante uma prática mínima, né, de desintoxicação e de aumento de imunidade, a gente já vai começar a equilibrar esses elementos no nosso corpo. Isso ajuda muito na entrada para as outras estações que são mais, né? No caso, vocês vão entrar em estações frias e nós vamos entrar em situações expansão e calor. A ideia não é entrar em choque com nenhum tipo de tratamento, né? Que vocês já estejam desenvolvendo, tá? Essa questão de já ter feito, por exemplo, bariátrica é uma coisa que eu pouco sei, mas que diminui a extensão do aparelho digestivo, né? Isso, no tamanho do estômago, né? E não do intestino. Não, o meu foi reduzido, porque tem 2 tipos. O meu foi uma redução de estômago, que tem um outro que eles fazem um bypass do intestino. Eles fazem uma passagem e fazem um estômago novo, praticamente. Uma passagem alternativa. O teu só foi Isso. uma O meu diminuição. reduziu 75% o tamanho do estômago. Eu deveria estar comendo o equivalente a um copo de comida que cabe por refeição. Mas já deve ter esticado, né? Como mais que isso. Daí ele estica. Ele estica de novo. Tu coloca mais, ele estica de novo. Uhum. Mas é mais ou menos, o doutor falou assim, pensa num cachorro quente, assim. Esse seria o meu estômago. Cachorro quente. Tá. Então, para te conhecer sobre combinação de alimentos, é muito importante nesse sentido. Porque qualquer misturinha já começa a provocar uma dificuldade no aparelho digestório, tá? Bom, mas aí a gente vai... esse trabalho eu já faço, então, assim, eu estou compartilhando com outras pessoas, tem outros que não conseguiram estar, e eles me pediram aula separada, né? Mas é a ideia de fazer um programa onde a gente se fortalece junto, a gente faz junto, tá? A gente estabeleceu um valor de R$ 300 para cobrir os custos básicos, assim, para nós, do que a gente tem gastado em produção, tá? Claro. E também é fluxo de abundância, é o dar e receber, é o que... E a gente sabe que nós não estamos agora... Nós estamos aprendendo para ver, tipo assim como eu fiz os 10 encontros, eu também estou aprendendo como que eu devolvo, como é que eu retribuo tudo que eu aprendi. Então, é um exercício usando as mídias, usando uma assessoria qualificada, usando outras linguagens, usando, né, mídias. Tudo isso, para mim, é novo e também é uma quebra de resistências, tá? Então, para mim, é a abertura ao fluxo e ao novo e novas responsabilidades também. Então, coisas que eu percebia que eu não conseguia assumir muito, né? E que também o meu trabalho trancava porque eu me sentia um pouco infantil, no sentido de não assumir tantas responsabilidades também. Pergunta, não? Não? Quem que me chamou? Não. Tá? Então é isso. Eu não...
O que eu vou trocar e trazer de informação vai ser uma troca, tipo assim, eu não tenho um conhecimento, assim, eu não sou um nutricionista, nem nutrólogo, mas eu adoro, né, estudar sobre isso. Eu não sou fisioterapeuta, mas eu adoro estudar sobre isso. Eu não sou psicólogo, mas eu adoro estudar tudo isso, né? Então, é isso. Eu acho que nós estamos vivendo uma era da multiplicidade de conhecimento, e não da especialização, né? Então, a gente abre o foco porque a informação a gente tem aí a dar com pau, né? A questão é como que a gente tem minimamente uma, digamos assim, uma capacidade para lidar com informação, com decisão, com escolhas. Eu acho que isso que faz a diferença hoje no mundo corporativo, né? Que a gente pode chamar de inteligência emocional, a gente pode chamar de criatividade, a gente pode chamar né, relacionamentos humanos, e isso é a minha área, né? Que eu venho das artes, tá? Então, eu pesquisando sobre isso, eu separei a ideia das 3 semanas e dos 3 corpos, né? E do padrão 2190. O que é isso, então? Bom, 3 semanas são 21 dias. O que eu mandei de material aqui ali é para vocês. Vocês vão ver o que é possível fazer, tá? De uma forma amorosa, de uma forma, né, cuidadosa, de uma forma não abrupta, porque eu acho que para a gente mudar, por exemplo, um padrão alimentar, um vício, um hábito, a gente precisa muito mais de consciência, tá? Do que de um protocolo. Tanto é que as pessoas fazem, né, vão à nutricionista, pegam um protocolo, o cara dá um protocolo, ela segue à risca, ela segue como se ela precisa que alguém seja responsável pela saúde dela, tá me entendendo? Pela alimentação dela. Eu acho que é muito... se eu assumo a responsabilidade sobre a minha saúde, eu vou criar o meu protocolo. Se eu for no nutricionista, né, assim como eu fui no médico que era ortomolecular, eu discutia pau a pau com ele, porque eu conheço o meu corpo. E ele adorou isso. Entende? Então, a gente não delegar a responsabilidade sobre a nossa existência para ninguém. Porque senão, se tu delega, se tu desconhece como funciona o teu corpo, se tu tá no automático em relação aos teus hábitos, pensamentos, crenças, tu vai precisar de terapeuta, tu vai precisar de nutrólogo, tu vai precisar de fisioterapeuta, tu vai precisar de psiquiatra, tu vai precisar de... né? Então, assim, isso é um diagnóstico de que a gente, de alguma maneira, não assumiu a responsabilidade sobre a nossa existência. Né? E está tudo bem, né? Sem julgamento. Os 3 corpos é uma característica que várias culturas usam, né? Que a gente pode fazer uma separação, mas ela tem uma função mais analítica, porque, na verdade, todos os corpos eles estão entrelaçados. Então, eu separei em corpo físico, tá? Né? A estrutura, né? Orgânica física, densa, o corpo energético, vibracional, e o corpo mental emocional. Então, são 3 áreas que a gente vai, mas eles estão todos entrelaçados, né? Eu acho que esse trabalho para vocês, ele começa agora, né? Para vocês 3 começa agora, mas ele não termina nos 21 dias, tá? Vocês vão ter, digamos assim, algumas experiências nesses 21 dias que vocês vão poder dar continuidade, que vocês vão poder adotar na vida de vocês.
tá? E com tranquilidade. E o próximo equinócio é em... Para vocês vai ser o equinócio de primavera, vai ser depois que passar o inverno, e o nosso vai ser aqui em março, tá? Então a gente vai repetir, pode repetir isso, né? E que vai ter um outro padrão, mas a gente faz isso 2 vezes ao ano, ok? O que eu chamo de padrão 2190, eu já falando isso para a Cláudia hoje, é o padrão que a neurociência traz e a conscienciologia também. O que que é? O nosso consciente, na verdade, ele abarca 10%, de 7 a 10% da nossa realidade. E o restante, os 90 e poucos por cento, é o inconsciente, tá? Quando a gente vive no automático, sem consciência das coisas, é esse inconsciente que dirige. E esse inconsciente é primitivo, né? Aí inclui aqueles cérebros, né? Reptiliano, o neocórtex, que é o córtex da lógica, ele é a menor parte do nosso cérebro. Então, o reptiliano e o sistema límbico, que é o sistema das emoções, é o que determina mais, ok? O límbico, ele faz parte desses 90% que é o inconsciente? Sim, o límbico é em torno de 55%. Eu vou mandar isso para vocês, se vocês quiserem. Eu tenho aí sobre os 3 cérebros, né? É o cérebro trino. O límbico é em torno de 55%, e o reptiliano, que é o mais primitivo de todos, que é onde está aquele sistema ataque, fuga, paralisia, né? Que é a sobrevivência, que é a vagotonia, lembra, na doença? Esse aí é em torno de 38%. E o, e O o, restante é primitivo. e o córtex é entre de 7 a 10%. Para vocês terem uma ideia, que nós somos, na verdade, dirigidos por um corpo físico primitivo, tá? Por um sistema de autopreservação animal, entende? Que não sabe fazer outra coisa. Percebe quando a gente diz assim, estar na sobrevivência é estar com quase toda a nossa energia nesses 2 cérebros, que são as emoções, que são separadas né, em primárias e secundárias, mas assim, um pensamento da gente hoje gera uma emoção, ok? Então, assim, quando eu penso numa coisa ruim, ou eu julgo alguém, esse pensamento está ligado a alguma crença. Essa crença está armazenada no meu inconsciente, no meu subconsciente, na verdade. Bom, mas isso é um aprendizado interessante, eu não vou entrar tão fundo, mas eu vou trazer essa lógica do 2190. 21 dias, tu muda um hábito, tá? Mas um hábito que está na superfície. Algo fácil, sacou? Algo assim, eu vou... ah, eu, eu, eu vou... Eu ver um hábito fácil. Para tomar café. O café, para mim, não é um hábito fácil, né? Porque é um estimulante. Aí vem essa coisa do hábito. Se tu... Bom, muito tempo... Mas pode ser, digamos que, né? Eu não comia frutas, tá? Então, é um hábito que eu comecei a fazer isso no meu café da manhã. Durante 21 dias, eu tomava aquela minha aguinha morna com limão e pitadinha de sal de manhã, tá? E depois eu comecei a comer uma porção de frutas antes do tido café com pão, sacou? Eu fiz isso em 21 dias e foi maravilhoso. Hoje é um hábito que se tornou, né, algo fácil. Agora, como é que eu vou introduzir, né? Por exemplo, se eu vou parar de fumar em 21 dias, comendo uma bala na hora que eu fumava, ou fazendo alguma outra prática,
é mais difícil. Por quê? Porque possivelmente eu tenho uma crença que está ligada ao meu, por exemplo, o ar quente da fumaça aquece meu pulmão. Aquecendo meu pulmão, alivia minha tristeza. Eu sou o tipo melancólico. Quando eu era criança, muito possivelmente eu me senti solitário. Isso me levou para a melancolia e para a tristeza. Isso tem a ver com a minha fase oral. A minha mãe me deu de mamar no máximo 3 meses e era muito difícil para ela, porque ela trabalhava numa fábrica. Ou ela tinha que, nesses meses, o meu primo me levava até a fábrica para me mamar. Então, era incômodo para ela. Então, fase oral, percebe? Então, essa substituição, ela é muito mais difícil eu fazer em 21 dias. Eu preciso do quê? 90 dias pela neurociência. 90 dias eu repetindo a mesma frase, o mesmo mantra, a mesma ação, o mesmo pensamento, eu vou mudar a programação a nível celular. Tá? Então, não é o nosso propósito aqui mudar coisas tão profundas. Por isso que as pessoas, eu vou dizer para vocês, vocês vão fazer um programinha ali que seja possível de ser feito, tá? Atingível, né, Marcos? Claro, porque se tu te frustrar, tu vai alimentar muito mais a tua impotência. Tu vai dificultar mais ainda. E eu vou dizer mais, se tu não toma, por exemplo, eu tomo uma caneca de água morna com limão e pitadinha de sal, Pimenta. todo dia de manhã. Se tu Sal quiser ou botar pimenta? sal, esse é o mais básico, tá? Se tu quiser botar um pouquinho de cúrcuma, uma colherinha de cúrcuma, né? Açafrão da terra, e um pouquinho de pimenta, tu vai ter um anti-inflamatório melhor, ok? Mas isso é para quem quer investir mais, mas principalmente isso, tá? Essa é a primeira sugestão que eu vou dar para vocês na lista ali. E você toma café ou café cortado? Eu tomo café depois, mas aí O a café água. preto. Eu já não tomo, já não uso mais açúcar nem adoçante, né? Mas aí é depois, tipo, de 1 hora, não é, Marcos? Assim, o ideal é, tipo, olha só, por que as coisas são assim? É devagar, né? Peraí. O melhor horário para fazer atividade física é de manhã. Então, se eu acordo, raspo a minha língua, porque daí eu tiro todo o muco que ficou acumulado, tá? Ali do aparelho digestivo. Raspo a minha língua sem escovar os dentes, para não tirar todos os sais minerais. E eu tomo uma aguinha com limão e vou fazer uma prática. Eu faço uma prática, por exemplo, né, de saudação ao sol. 40 minutos. Não, a saudação ao sol não é 40 minutos, para mim, né, 20 minutos eu faço uma prática simples. Eu faço 30, 40, quando eu incluo daí uma prática maior do yoga, né, de vários outros asanas, né, Ou uma e, meditaçãozinha no final. e o que eu consegui fazer? Alguns exercícios de peso que têm me ajudado muito a fortalecer, porque eu quero introduzir esse padrão de exercício muscular. Então, eu estou começando com, tipo, 10 minutos. Aí, gente, eu vou trazer uma lógica que vem de todos os mestres da academia. Não é a intensidade, não é a quantidade de horas que tu vai fazer, é a repetição. Uhum. Tá? Então, o que eu consegui fazer? Né, isso com a companhia luxuosa, né, da Isabel, botar o hábito da fruta no café de manhã, mudar a hora de dormir e acordar mais cedo, porque eu estou acordando e com vontade de acordar de manhã. Por quê? Porque eu tenho dormido mais cedo.
E a gente faz a prática junto, eu e ela. Porque antes eu cortava o limão e né, em vez de botar a metade do limão fora, porque depois ele começa a se tornar muito, né, se tu usar ele, sei lá, 3, 4 horas depois o limão vai ficar tóxico. Então, o ideal é abrir, cortar e usar, né? Então, a gente toma metade do limão cada um. Ela faz Não, com tu achou a pedaço. Ah, tu achou a metade do teu limão. Vídeo limão. Eu achei a metade chupada do meu limão. É. E aí a gente faz uma prática que, ó, né, que em parceria é ótimo. Tem dias que ela me puxava, outros dias que eu puxava ela. E aí a gente faz uma básica ali de saudação ao sol, né? E agora eu tenho feito saudação ao sol, a prancha, que é um abdominal, né? Tá bom. E vou feliz pro café. Aí eu vou comer minha fruta, né? Enquanto eu preparo. Aí o nosso café tem sido, porque a gente não está usando pão, né? Então, batata doce, que é um cicatrizante intestinal maravilhoso, tá? Para quem tem problemas de gastrointestinal. Eu corto ela em rodelinha, aqueço, e aí eu uso com mel e tahine, mas pode ser só com tahine, né? Beiju, que é mandioca ralada, mas vocês não têm aí, né? É uma pena. Ou, Se quiser, tem. tá. E aí a gente vai variando, né? Porque a variação é boa. Que é a tapioca também, né? Tem a tapioca, mas O biju, porque é o aipim igual, né? não, mas a tapioca é o amido concentrado da mandioca. Toda a fibra é retirada. Então é uma bomba de amido, tá? Quando Uma a gente bomba de come com carboidrato. ovo, É. quando a gente come com ovo, né? Aí ela divide um pouco. Mas enfim, o que eu quero dizer com vocês? Que se vocês vão fazer, por exemplo, algo novo, se tu vai tomar água com limão, fazer um exercício, experimenta assim, se colocar como um objetivo, eu vou fazer a semana inteira. E lá, né, quando a gente fizer a reunião final, tu vai falar sobre isso, sobre a tua dificuldade, e vamos ver se tu vai ou não fazer na próxima. Entende? De repente, olha, eu vou pular essa e vou fazer a outra. Mas traçar objetivos palpáveis que sejam possíveis para ti, tá? Então, essa é a lógica que eu queria trazer para vocês. Então, é muito mais uma reprogramação, tá? A nível mais profundo. Isso tem que ser com amorosidade, delicadeza, com consciência. A gente não muda nada à força, tá? As pessoas querem mudar, elas têm um hábito, uma programação automática de 50 anos e quer mudar em uma semana. Não vai conseguir. Não vai. Vai aumentar o quê? Ela vai ficar mais frustrada, impotente, e ela vai cair na desistência, na baixa estima. Bom, então, certo? Pergunta por aí, não, tá tudo certo, né? Ó, Come fruta. ah, Ela tem um processo de digestão, não sei de quanto tempo, mas ela fermenta, né? Tu não pode colocar, por exemplo, um pão logo depois, mesmo que seja um pão torrado, por cima da fruta. Quanto tempo tu dá de espaço? bom, então, assim, vamos pensar o seguinte, né? Isso é combinação de alimentos, tá? Essa é uma ciência interessante. A fruta é basicamente água estruturada e frutose, que é um açúcar, tá? Água estruturada é a água mais próxima quimicamente, né? Bioquimicamente, é a água mais próxima da nossa água intracelular. Então, comer fruta é tu botar, como se tu botasse numa seringa
nutrientes direto na veia. A fruta não passa pelo aparelho digestivo. Ela vai praticamente direto para o intestino delgado e ela é absorvida, né, como um nutriente. É assim, ó. As tuas células batem palmas quando elas recebem fruta, tá? Qualquer Mas tipo de fruta ou umas mais que a outra? tem classes, tá? Mas aí eu vou entrar depois. Ah, Tá. vamos falar primeiro sobre combinação desses alimentos, tá? Então, a fruta, se tu comer junto com carboidrato e proteína, ela fica fermentando no aparelho digestivo, tá? Ela dificulta e gera gases também no aparelho, no intestinal, tá? Os gases por conta da fruta também fermentando. E aí ela não vai direto para. Tá cortando a tua voz, Cláudia. Eu acho que Não ela ouvi. quer dizer aquilo que tu me explicou esses dias, Marcos, de que a fruta comendo depois, em cima da outra comida, ela vai criar essa fermentação. Se ela for consumida antes dos carboidratos, do pão, ela é um outro processo. Acho que é isso que ela quer entender. Tá, vamos lá. Primeiro, assim, a fruta que mais demora no aparelho digestivo é a banana, em torno de 20 minutos. Tá? Então, tu pode comer né? Tu vai comer a banana, tipo, ela vai. É rápida, a fruta é muito rápida. Tá? O ideal que eu sugeriria era de manhã tu comer só fruta. E tu pode comer quanto tu quiser. Aí, respeitando algumas coisas, tipo as solanáceas, né? Melancia e melão são chamadas de frutas solitárias, tá? São frutas que não combinam com nenhuma outra e com nenhum outro alimento. Então, se tu vai comer melancia, come só melancia. Se tu vai comer melão, come só melão. Misturou, tu vai ter dificuldade para digestão, tá? As frutas ácidas combinam entre si. Então, comer bergamota, laranja, abacaxi, né, são ótimas. Tem as neutras, maçã, que mais? A manga já é uma fruta doce, o mamão já é Mamão. doce. Todas essas são doces, tá? Mas pode misturar um com o outro? Tu sabe que essas frutas doces, tu tá comendo uma quantidade muito grande de frutose. Tu tem que ter em conta isso, tá? Uhum. Tu vai tomar um suco de laranja, tu tá tomando uma bomba de frutose e uma bomba ácida, tá? É uma quantidade, quer dizer, o único suco, os dois sucos que eu recomendo é o suco de limão, tá? E o suco de uva, que ele é tonificante, mas também tu tem que pensar que são frutas concentradas, tu tá tomando uma quantidade enorme, entende? Então isso, né, se tu vai comer fruta doce, ok, tu botar as ácidas junto, né? Tu pode, mas tu vai ter uma fermentação aí, tá? Então, assim, vai comer uma manga, tu vai comer 3, 4 mangas, tu vai comer uma dose muito grande de frutose, tá? Mas a fermentação é ruim? Ou é só o fato de soltar gás? A fermentação, quando tu mistura com outras coisas, ela pode ser ruim, tá? Mas, assim, no caso, quando ela mistura com outras coisas, ela fermenta mais, tá? Uhum. Mas todo o açúcar, ele é uma dose muito grande de glicose para o teu corpo. E a frutose é açúcar, certo? Sim. Quando tu come, por exemplo, na combinação de alimentos, tudo que é carboidrato se transforma em açúcar, ok? Então, tu precisa de sucos gástricos específicos.
tudo que é proteína se transforma em sal. Ok? Então, tu comendo uma dose de proteína e uma dose de carboidrato na mesma medida, o teu corpo, o aparelho digestivo, vai ter que escolher. Ou eu vou digerir a proteína, ou eu vou digerir os carboidratos. Tá? Não tem como o nosso aparelho digestivo produzir sucos gástricos de igual forma para os dois. Então, um dos dois vai ficar sem ser digerido. Um dos dois vai ficar putrefando. Um dos dois. Então, como é que a gente diz, por exemplo, se tu comeres proteína, tá? Come só proteína. Mas, cuidado, né? Quando tu mistura carne, tu pode estar misturando proteínas diferentes. Carne, ovo, leite, queijo, tu tá misturando, tu tá tendo uma mistura bombástica, tá? E sabendo que carne, a fruta fica 20 minutos, a mais difícil, o carboidrato, ele fica em torno de 1h30, 2 para ser digerido. Os legumes e vegetais, 1 hora, dá para a gente ver essa escala. A carne de frango, a carne de peixe é 12 horas, frango é 24, e a carne bovina é 36, que é o tempo que ela fica no nosso corpo. Que o aparelho digestivo da gente, ele tem, né? Até 9 metros, dependendo, né? De cabo a rabo, né? De boca ao rabo. Bom, mas eu não quero entrar em muitos pormenores, porque é tanta informação. Então, olha, então, não misturar fruta e comer fruta separado é a melhor coisa. Tu misturou com aveia, com leite, tu tá complicando a parada, tá? Se tu quer comer aveia, come só aveia, por exemplo, com castanhas. A fruta seca até dá, né? Porque daí tem pouca água. Mas, né? Mistura com outros cereais, com a quinoa, com amaranto, né? Se tu quer comer carboidrato, tu come polenta, arroz, massa, tu come todos esses aí, né? Bota um pouquinho só de molho, porque daí tu vai ter, né? Enfim. E a notícia boa, carboidrato né? Tu pode comer com vegetais à vontade e legumes à vontade. Tu vai comer só proteína com vegetais e legumes à vontade. Essa é a grande, né? É a grande sacada. Lembrando que o alimento cru, ele tem mais prana, mais vitalidade, tá? O cozimento, o congelamento, ele elimina, ele diminui sensivelmente a energia do alimento, ok? Ele vai manter ali uma quantidade de nutrientes que não se perdem, mas os mais sutis, aquilo que mais alimenta a gente, ele é mais volátil, mais sutil, ele vai se perder, tá? Por isso que o alimento cru, ele é extremamente mais nutritivo. Só que tem que cuidar, né? Mastigar muito bem, né? Para quem tem, por exemplo, menos aparelho digestivo, a quantidade sempre é menor, mas mastigar é essencial e fundamental, tá? Porque a mastigação tu está formando sucos gástricos. A água, né? Se tu tomar um copo de água meia hora antes da tua refeição principal, vai baixar o teu pH para 2,5, é ótimo.
todo e qualquer líquido que tu tomar durante, tu vai diminuir a tua capacidade. O líquido vai ocupar espaço. E ele também vai diluir o suco gástrico. Vai dificultar a digestão. Líquido, meia hora antes, necessário um copo. 2 horas depois. Tá? E a notícia mais boa, que vocês vão me matar, depois, qualquer sobremesa que tu comer depois, é uma carga enorme de açúcar e que o corpo vai ter que escolher. Ou eu vou digerir o alimento que eu comi agora, ou eu vou ter que dar conta do açúcar. Então, a tradicional sobremesa, ela é horrível, né? A própria medicina ayurvédica, eles dizem, né? Eles dizem que é uma das piores coisas é o doce depois da refeição. E aí eu vou trazer um dado que é importante. Ah, mas eu como, as pessoas dizem, mas eu como, os alemães comem cuca com sal e tal, e tem uma saúde forte. O nosso corpo tem uma capacidade de adaptação fantástica, tá? Só que tem um custo. O custo é o envelhecimento celular, é a perda de resistência, é a perda de vitalidade, tá? Do ânimo, ok? E aí a baixa da imunidade. E aí eu vou dar um dado para vocês, que é para ti até, Isabelle, que tem, por exemplo, o mais importante para ti agora não é a qualidade ou a quantidade, mas é a tua capacidade de absorção daquilo que tu consome. Não adianta tu comer uma quantidade 10 se tu consegue absorver apenas 1. Sacou isso para você, né? Então, isso a gente chama na ciência de bioabsorção. Isso é mensurável. Normalmente, os naturopatas fazem. Eu fiz né, o diagnóstico que o naturopata fez, ele fez pela minha íris, tá? Ele usou a iridologia. Eu aconselho vocês a fazer, tá? E aquela, como é que é outro, a medicina que eu falei, essa, Isabel? Ortomolecular também. Eles levam em conta isso, que é o equilíbrio dos minerais, porque se tu tem, por exemplo, uma parede, uma baixa quantidade de uma probiota muito baixa, né, que são as bactérias boas do teu intestino, tu vai ter uma absorção muito baixa. Tu vai produzir muito, né? Aí, por exemplo, comer fibra demais só atrapalha. Porque a fibra não é dissolvida. Né? Então, é menos fibra. O que tu comer de vegetal vai ter quantidade suficiente de fibra que tu precisa. Mas, claro, se tu come uma quantidade de carne, de proteína, que não vai dar conta, daí tem uma sobrecarga. Mas esse termo, bioabsorção, é uma das coisas que eu acho que todos os médicos deveriam ter uma unidade de medida para... Porque é isso. Daí, como é que a gente melhora a nossa bioabsorção? Né? Então, mudando essa questão dos horários e hábitos, quantidade, qualidade, sim, né? Mas eu diria que o dos mais importantes é um das medicinas mais antigas que nós temos na face da Terra, que é o jejum. Tá? O jejum, ele parte da ideia da medicina chinesa que eu acho fantástica, que eles dizem assim, ó, se tu tem pedra nos rins, o que a alopatia diz? Toma bastante líquido, não é isso? O que
A medicina chinesa diz, se um órgão está doente, ele está fraco energeticamente. Se tu tem uma máquina, um motor funcionando, e ele começa a dar problema, o que tu faz? Tu diminui o esforço dele. Né? Então, eles dizem assim, tira o esforço do teu rim. Diminui o excesso. Aí tu vai ter que fazer uma limpeza renal. Tu vai ter que tirar as toxinas e diminuir o esforço. Eu falo isso porque quando eu tive pedra nos rins, e sabe o que me receitaram? Tu fica 5 dias sem tomar líquido nenhum. Isso era verão. Até comida, tu vai comer comida seca. No final do dia, tu vai tomar 1/4 de copo de chá de quebra-pedra. Só. No sexto dia, tu liga uma mangueira na boca e toma toda a água que tu puder. O que aconteceu? Quando eu fiz isso, a água funcionou como limpeza. Limpou todos os rins e a pedra saiu. Mas os 5 dias anteriores, o que eu fiz? Eu tirei o esforço do rim e ele se regenerou, ele se fortaleceu energeticamente. Sacou? Agora Faz me mal deu... ficar com o rim sem tomar nada de líquido? Não, tu não vai morrer, tu não vai se desidratar por 5 dias, porque depois tu vai ter... Isso é um procedimento, sacou? Outra coisa é quando a pessoa fica, em vez de beber uma quantidade, digamos, regular de água, ela fica 30 dias sem tomar. Aí sim, tu vai ter, né, uma perda gradual. Porque quando tu tem uma perda, uma parada brusca, o corpo vai reorganizar, entendeu? Uhum. Ele vai buscar tirar de algum lugar. Então, o jejum é ótimo por isso. Quando tu para com o jejum, o corpo entra no estado de alerta e aí ele busca um reequilíbrio que a gente chama de homeostase. Tá? Uhum. Tem uma renovação dos telômeros. E o que é o telômero? É um filete de proteína que tem em volta do DNA, que é o que a gente pode dizer que é aquilo que mede o nosso envelhecimento. Depois de 24 horas de jejum, tu tem uma queima do excesso de gorduras no corpo. Depois de 48 horas, tu tem uma renovação dos telômeros. Porque o corpo registra, opa, nós estamos num problema aqui, eu preciso renovar né, essa célula. Olha que impressionante a nossa biologia. Então, assim, e uma das coisas que eu considero para o sistema energético e para o sistema mental e emocional, o jejum, qual é a função dele? Vou aumentar o teu domínio sobre os desejos. Por isso que eu te perguntei, tu é compulsiva? Sacou? A pessoa compulsiva, tem uma frase dos estoicos, né, que é um dos filósofos, que ele dizia, o Barros Filho disse, que eu achei muito interessante, que ele dizia assim, ó, liberdade é fazer o que não se quer. Porque quando eu faço aquilo que eu quero, eu faço o que eu desejo. Eu sou movido pelo meu desejo. Desejo é ego. Uma coisa é necessidade, outra coisa é desejo. Sacou? Não que eu tenha que viver só na necessidade. Eu tenho necessidade de tomar água. Ok. Né? Mas se eu tiver uma água saborizada, ela é mais gostosa, é mais prazerosa. Ok. Agora, não significa que eu tenha que tomar refrigerante. Sacou? Refrigerante é só desejo. Não é necessidade. Então, eu ultrapasso uma linha.
eu perco o poder sobre as minhas escolhas. Se eu não conseguir parar de tomar café, eu sou escravo do café. Sou escravo do desejo. E isso é as tarefas que eu vou falar na aula de amanhã, que é um programa que a gente faz, né? Uma análise. O que me tira energia e o que me acrescenta energia? Em relação ao sexo, dinheiro, tempo e a energia mesmo, né? E a alimentação. Mas, enfim. Então, para algumas pessoas é mais difícil fazer jejum, tá? Mas, se tu consegue, um programa que eu sugiro, por exemplo, né? Olhe bem, só olha. Tu acorda de manhã e né? Isso é alimentação. Água, né? 1 a 2 canecas. Uma tá bom, de água morna, né? Com gotinhas de sal no início, com gotinhas de limão no início, se tu não tá acostumada, né? E tu pode ir aumentando depois. Pitadinha pequena de sal, tá? Meia hora, 1 hora depois, tu come bastante frutas. Se tu consegue ficar sem comer mais nada até o almoço, aí comer no meio-dia, é a melhor coisa. Se tu tiver vontade, tu come uma fruta, ou tu reserva umas castanhas, ou até umas passas, sacou? Mas evita bolachinhas, processados, doces, farinhas, tudo que tenha, né? Aí essa mistura de fritura, farinha, glutamato monossódico, gordura, gordura vegetal hidrogenada, que é um dos venenos também. Mas uma sugestão, o principal refeição é meio-dia. Meio-dia mesmo. Por quê? O que é dentro é fora, né? Você conhece as leis herméticas? Tudo que é em cima é embaixo, que é embaixo é em cima, o que é dentro é fora, o que é fora é dentro. Então, o que é no macrocosmos é no micro também. Meio-dia, o fogo está mais forte na natureza. Internamente, eu tenho mais fogo digestivo. Melhor horário para digestão. De noite, eu tenho menos fogo digestivo. Tudo que eu como à noite vai acumular como toxina e gordura. Tá? Então, a melhor refeição. Então, por exemplo, aqui para nós, está frio. Eu ainda como comida crua. O que eu faço? Eu ralo cenoura, nabo, que eu adoro, redondo, beterraba, às vezes né, às vezes, a cenoura já me dá o açúcar, mas a beterraba, às vezes, ou beterraba ou cenoura, às vezes é bom trocar, né? Repolho ralado, abobrinha ralada, mas aí eu dou um calor, eu amorno ela. Amornado, vem de amor, tá? Então, amornar é botar esses alimentos na panela e tu mexer ele com as mãos até que tu aguente, ok? E aí as folhas verdes, essas alfaces, essas, né? Elas são, né, facilmente, elas são mais água, né? As folhas escuras, tu tem que dar um choque térmico, porque elas têm muito oxalato de cálcio. Couve, brócolis, essas coisas, tem muito oxalato. Então, tu precisa dar um calor de 1 minuto na água para soltar o oxalato. O oxalato é o maior responsável pela pedra nos rins, tá? Mas, então, aqui nós comemos isso, dá uma esquentadinha, né? E germinado, broto, fermentado, chucrute. Tá? E aí depois o ideal, assim, no verão, eu comer a comida fria antes e depois a quente. No inverno, o oposto, né? Se eu como a comida quente antes, uma sopinha quente, o que eu vou fazer? Eu vou atiçar mais a minha digestão, né? Porque a digestão é fogo. Aumenta, ajuda. Ok?
E à noite, né, à tarde é isso, mesma coisa da manhã. Se tu sente alguma coisa que... Normalmente a compulsão é isso, né? É ansiedade, é angústia, é emocional, não é necessário. A gente não come por necessidade. Aí deixa sempre uma fruta à mão, né? Deixa sempre uma fruta à mão, uma castanha à mão, né? As frutas secas. Essa é a dica. Se tu tem o hábito do café, eu acho que é pior que o hábito do café, as pessoas tomam café no final de tarde para depois jantar lá às 11 horas, né? Cara, isso é a pior coisa que tem. Então, se tu consegue tomar uma sopinha ainda enquanto é dia, nossa, tu vai qualificar o teu sono, tu vai facilitar a produção hormonal, tu vai conseguir dormir mais cedo, tá? E aí, se tu consegue fazer essa coisa de comer algo ainda dia e depois se alimentar né, no início, eu fazia assim, eu paro ali e vou comer algo só no café da manhã, lá, fruta, tá? Eu já tenho aí mais de 12 horas de jejum. Isso já dá um bom desafio, né? Para o estômago, para o aparelho digestivo. Se eu consigo ficar até o meio-dia com a refeição maior e mais pesada, nossa, isso é fantástico. Nosso aparelho digestivo, tu vai aumentar a tua bioabsorção. E tu vai ter que lidar com isso também, né? Com a tua força de vontade, como a gente chama. Que é o teu, como é que tu lida com o teu desejo? A grande maioria das pessoas sucumbe em qualquer coisa, tu tá me entendendo? Ela fica com os nervos à flor da pele, né? Ela fica com a vontade muito fraca, não consegue decidir nada. Qualquer pessoa te tira do sério. Tu fica pegando fogo por dentro, né? Mas, enfim, minhas queridas, o que eu queria trazer para vocês isso. A sopa de legumes é maravilhosa, ela é regenerativa. A medicina chinesa, ela disse assim, cara, é uma das melhores coisas, é a sopa de legumes. Se tu consegue fazer só um regime só com sopas, nossa, é um abraço, né? Essa refeição, né? Se tu consegue fazer, sabe, gradual, daqui a pouco tu vai conseguir fazer o que tu quiser, entende? Ter a refeição do meio-dia, só um caldo, bastante legumes e verduras cozidas. Se tu consegue fazer uma semana sem glúten e sem lactose, tu vai melhorar enormemente a bioabsorção, porque tu começa uma limpeza nas paredes do intestino. Ok? O glúten hoje é o grande vilão. Não é só os celíacos que sofrem. O tipo de alimento, o tipo de trigo que a gente está consumindo agora, geneticamente modificado, ele tem um glúten extremamente potente. Se você já conhece bife de glúten, não. Nossa, é como se tu fosse comer uma borracha. E tu imagina isso preso nas paredes do intestino. Não tem como tu absorver nada, tá? E aí, eu não falei a metade das coisas que eu gosto de falar, né? E aí, outra coisa é... Daí eu ia falar das limpezas, mas eu vou falar amanhã, que é as limpezas, que é essa limpeza intestinal, por exemplo, né? Que daí é uma desintoxicação que a gente faz, que é um procedimento que a gente faz com água morna e sal. Mas aí é um procedimento que ele tem que ser orientado, porque ele é minimamente invasivo, né? A gente vai como se fosse o Que enema. cara é essa? Tô ficando até com medo da cara da Cláudia, olha. Limpeza. Que eu fiz Já ouviu com falar ele. de enema? O meu irmão carinhosamente chama de chá de bico. Ele disse que quando a gente era criança, que ficava
que ficava sem carregar, a Dona Maria vinha com chá de bico, metia no cu e aí conseguia limpar tudo. Então, o Assis fala que ele disse que ele tomava no cu desde pequeno, mas era o chá de bico. Então, é uma borracha, né? Aquilo é enema. Tu pode fazer Aí o você enema vai... com óleo, né? Mas a limpeza intestinal não é por lá, tá? Existe a hidrocolonterapia, que aí sim é um movimento, que é um procedimento feito por farmacêutico, por enfermeiros, e aí é uma maquininha que fica jogando por trás, entrando e saindo. É maravilhoso, mas é bastante invasivo. É invasivo por quê? Porque tu mexe com o órgão interno, tá? Então, nós vamos fazer uma lavagem intestinal, só que começa na boca e sai por lá. E aí tu vai ter que ter um cuidado, vai ter que ter um tempo deitada, quietinha, tá? Para restabilizar a energia. Vai comer um alimento preparado, bem cozido, para restabelecer a flora intestinal, até 2 horas depois, até 6 horas depois. É só um cuidado, é um protocolo mínimo, tá? E tem algumas posturas para abrir uma válvula aqui. Mas isso... Uma ginastiquinha. O teu piloro tá ok, Isabelle? O piloro. O quê? Teu piloro. Meu pilouro. Traduz aqui que é pilouro. Não pergunta. Não, deixa eu já... Espera que eu vou perguntar para o Google aqui. O piloro é uma válvula que tem, né, no aparelho digestivo, tá? Que aí impede, em vez de tu tomar água e ela ir para o estômago, ela vai direto para o intestino. É um bypass. Tem umas posturas do yoga para abrir essa válvula nesse trabalho. Por isso que ele tem que ser orientado. Entendi. Mas porque daí não quer que passe água direto, não quer que vá água para o estômago, quer que vá direto para o intestino? Não é para limpar o estômago, é para limpar o intestino. E dói? Não, claro que não. Eu já fiz, é bem tranquilo, Isabelle. E você sente? Já fiz 2 vezes. E você sente que não está indo para o estômago, está indo para outro lugar? Sim. Você deve tomar de ponta cabeça. Eu não sinto nada, eu só sei que depois funciona. Eu fiz com a minha mãe com 92 anos, tá? Ela ficou 1 ano e meio na pandemia sem uma gripezinha, sem uma febre. Eu fiz limpeza com ela. Agora, esse tanto eu tomei 2 tipos de antibióticos, né? Comecei a tomar um, estava fazendo efeito, passei para o outro. Como é que vai ser isso agora durante essa limpeza? Porque já está meio que limpo agora, né? Não, meio que limpo? Meio que limpo não, arrancou tudo, bom e ruim, provavelmente, da barriga, né? Certeza. Quando tu toma, por exemplo, um medicamento, e aí alguém que toma um medicamento continuadamente, tu vai ter aí o quê? Uma intoxicação e uma sobrecarga no fígado, tá? Então, a gente vai pensar, tem uma limpeza hepática, que é uma limpeza específica que a gente faz para tirar o colesterol, né, a gordura do fígado e as toxinas. Mas isso, olha só, quando eu mandei a divulgação, eu faço consulta com um médico que é ortomolecular ali em Criciúma, que a Isabelle está fazendo, que o meu irmão fez, a minha cunhada fez também para regular, por exemplo, ela entrou na menopausa, então, e a filha dele é nutricionista e hipnoterapeuta emagrecedora. E ela me deu um retorno, eu mandei essa divulgação para os 21 dias, ela, Marquinhos, eu estou dentro. Se tu quiser, eu posso dar dica para as pessoas, de boa. E ela, olha só, quando eu fiz a limpeza intestinal, lá na casa do meu irmão, com a minha mãe, fiz comigo, o meu irmão, não, é o meu irmão que fez. Então não tem nada a ver, né? Ele não acredita, né? Porque ele é cientista. Ele foi no médico
E a nutróloga, a nutricionista, a filha dele, porque ela também é nutricionista ortomolecular, ela receitou justamente o que eu tinha receitado. Olha De só. fazer a limpeza intestinal, é essa que eu faço, e a limpeza hepática, que ela conduz. Aí a minha cunhada, mas isso é aquela que o meu cunhado estava fazendo lá em casa e tal. Aí eu fui aprovado. Né? Mas esse é Assis, né? E a limpeza hepática, ela é um processo que tem que fazer durante uma semana inteira, tá? Aí ela aí ela é um protocolo. Eu tenho, inclusive, um livro, tá? Que é a limpeza de fígado e vesícula, que é um livro inteiro que a gente estuda sobre isso, tá? Uhum. E aí, só que tem que fazer, por exemplo, ela vai fazer no dia 2, que é o dia que é a lua nova. Então, ela faz dentro também desse critério. Fazendo a lua nova é o melhor momento. No caso, inicia dia 2, né? A semana. Eu acho que sim, Se eu não me engano, é. Porque aí o órgão tem a ver, né, a influência da lua nos órgãos, né? Sempre. Então, nesse processo todo, a gente vai ter uma limpeza do intestino e do fígado também? Não. Não entendi. Não vamos fazer, só estou falando, né? Eu vou, né, disponibilizar para vocês o acompanhamento e todo o protocolo da limpeza intestinal, tá? Quem quiser, né? Se a Isabelle ou a Cláudia quiser fazer, ou a Isabel no domingo, no dia 1º, daí a gente levanta, né? O bom é isso, é tu levantar de manhã cedo, tá? Aí de preferência, tipo 7 horas, e a gente começa o procedimento, vai até umas 10 no máximo. Pelo que eu entendi, então, Marcos, no domingo, dia 1º, é o dia de fazer a limpeza intestinal. Quem quiser, nesse dia, então, tu está disponível para acompanhar, é isso, né? Isso. Mas não precisa ser dia 1º, porque a lua nova é na semana, tu pode fazer segunda ou terça. Olha só, para o grande público, para as pessoas que trabalham, eu botei o domingo. Tem que ser domingo. Tá, Para entendi. vocês, pode ser na segunda, dia 2. Tá? Que aí a entrada da lua nova, pode ser. Ou, eu acho que assim, eu posso, a princípio, eu posso qualquer uma das manhãs para mim. Mas aí amanhã, tá, amanhã de Para nós é vocês, horário diferente. A nossa às manhã. 7 horas para vocês é quanto para mim? 4 horas mais. 7, 8, 9, 10, 11. 11 da manhã. Não, beleza. Eu posso fazer, Isabela e Cláudia, qualquer dia com vocês, tá? Até porque às 10 tu termina com o pessoal que faz no Brasil, aí dá 1 hora pro teu café, aí às 11. Eu acho que eu vou fazer, Marcos, contigo só quando eu retornar. Eu estou pretendendo ir na terça para Floripa, então acho que na quarta eu faço. Que delícia, Floripa. Ok. Tá? Tô louca Mas pra assim, Isabelle, fica tranquila, eu te mando o protocolo, tu vai ler tudo, tu vai entender. Tem 2 tipos, tá? Tem um que é mais extenso, tá? Que é uma quantidade maior de água, só que a orientação é que ele seja feita realmente com alguém junto e no máximo 2 vezes por ano. Mas o curto que eu vou fazer e vou sugerir para vocês, pode fazer toda semana. Aí o que vai acontecer? Vai fazer uma limpeza nas paredes do intestino. E aí vamos fazer uma reposição da flora intestinal também. Aí pode usar lactobacilo. A batata bem cozida também ela repõe a flora. Batata normal? Normal não, a inglesa. A inglesa. A doce também. Ela mas tudo que for fermentado em doses pequenas, né? E evitar frutas ou alguma coisa que seja pontuda ou seca, porque isso pode machucar e ferir, né?
as paredes Né? que Não vão... pode comer nuts. É, Pontuda. Tipo nuts, assim, tu vai comer uma castanha, uma coisa assim, que com tudo. uma coisa seca, né? Mas, enfim, Uma vamos cuidar, cenoura que pode furar. tá? Mas isso Tudo no bem primeiro, cozidinho. segundo dia, né? É só até. Só no primeiro dia. Depois tu Ô, vai Marcos, voltar ao normal. pergunta. Por exemplo, você fala Vamos lá. da fruta. Eu não sou muito de comer doce logo de manhã. Eu gosto sempre de uma coisa salgada. E o que eu faço, geralmente, eu faço um pão de xícara, que eu uso farinha de aveia, linhaça, um ovo e manteiga. Bato tudo, um pouquinho de fermento, boto no micro-ondas, 2 minutos está pronto. E um ovo mexido, um ou dois ovos mexidos. Geralmente é isso que eu como. Se não for um coisa de Parma, como é que é Vocês falam, como é que vocês falam? Quem é que chama é o presunto de Parma, acho que fala. E queijo. Então, geralmente é isso que eu como. Aí, como é que faz nesse protocolo? Você tem algumas ideias assim também para café da Ó, manhã, tudo isso? tu mistura bastante, né? Carboidrato com proteínas, né? Isso é algo que... O que que eu vou te dizer? É uma dieta que pesa, dificulta a digestão, te consome energia pra caramba e tem pouco aproveitamento. Hein? A lógica aqui é a gente olhar para tipo de alimentação e ver o quanto de nutrição, o quanto de vitalidade ela nos traz, Uhum. tá? Porque ah, se tu, a gente vai fazer uma analogia. Quando a gente usa fogo digestivo, realmente a digestão é uma combustão, tá? Então, assim, quando a gente come comida que precisa de um processamento, de um gasto maior de energia para ser processada, ela, digamos, causa um desgaste. Às vezes Né? eu termino de comer e eu tenho que deitar no sofá porque eu tô cansada. Essa que é a lógica, tá? Uhum. Eu não vou dizer para ti, não faz isso. Eu Uhum. só vou te dizer, quem sabe tu experimenta, né? Brincar com a possibilidade de tu ter um retorno né? De mais energia e mais vitalidade, É o que eu realmente preciso. tá? Marcos, se não misturasse, se ela comesse, por exemplo, só ovos, digamos assim, só Não. proteína, A ou primeira coisa é essa, né? É não misturar. talvez indo aos pouquinhos, Come né? ovo, come 2, 3 ovos, come só ovo, então. Eu faria ovos por exemplo, assim que eu faço aqui em casa pro Regis e pro Dudu, que eles gostam, né, de ovos, ovos com sementes. Semente de abóbora que a gente tem aqui, que é muito rico, né? Ela tem zinco, ela é riquíssima. Quinua, põe um pouco de quinua cozida. Eu acho que dá, né, Marcos? Eu nunca botei. Eu não conheço muito essa coisa da quinoa, né? Mas Mas é mais grãos, eu colocaria grãos. Grão. Na verdade, quando eu faço ovo, quando eu tô com preguiça, eu não boto muita coisa, mas quando eu tô animada, eu coloco cebola, alho, coloco cogumelo, adoro cogumelo, tomate, espinafre, o cogumelo é faço. um fungo, né? O Eu cogumelo é um adoro fungo, ele é cogumelo. bom, ele é menos. O que que E eu tem ia, assim, proteína, né? eu na alimentação eu não uso cebola nem alho, tá? Mas eu colocaria, né? Se tu precisa, tipo, né? Tu botar o ovo com tu fazer cenoura ralada, porque tem, né? Os estadunidenses têm muito isso, né? O pequeno almoço, né? O breakfast ser quase que um almoço, né? Porque eles É porque no não almoço eles comem um sanduíche. que eu faria isso como transição, tá? Primeiro separar, não comer proteína e carboidratos. Tu vai comer
uma aveia, faz uma aveia salgada, com quinoa, com chia, sabe? Faz salgada. Bota legumes e verduras. Pega a cenoura ralada e bota junto. Entende? Tu encorpa. Eu encorparia, faria um omelete encorpado com legumes. Tá? Mas Primeira nesse coisa caso, daí sem o ovo, né? Não, pode. Sem a proteína. A proteína com vegetais não tem conflito. Sim, Não tem. ou Tá. o ovo com os vegetais, ou a aveia com os vegetais, não a aveia com o ovo. Isso. É separar a proteína do carboidrato, né? Essa é a primeira sugestão. Mas o na caminho... verdade, não é aveia que eu uso, não é. O que é o almond, Cláudia? Amêndoa. Se for coisa de amêndoa. Farinha de amêndoa é Farinha uma de gordura. amêndoa. Ó, né? É uma gordura. Tô pesquisando aqui, ó, tofu com cúrcuma, né? Que é só para dar um saborzinho, uma cor. E legumes. Espinafre, especiarias, tomate, pimentão. O Outro tofu, dia... vocês têm acesso, tofu bom, tofu Sim. orgânico. Tem, sim. Ótimo. Tu entende? Uma amiga ensinou outro dia uma receita de pegar o tofu, amassar ele todo e dar uma fritada como se estivesse fazendo um omelete. E aí coloca aquela... Como é que chama aquele um pozinho amarelo? Cúrcuma. Que eu falo? Não. É curry. Não, sabe o que é? É tipo um fermento de padeiro, mas não é fermento. Sabe o que eu tô falando, Cláudio? É que ele parece ele tem gosto de queijo, mas não é queijo, é uma coisa... Eu vou tirar a foto depois e mando para vocês, que é aquele que eles usam Mas bastante. assim, eu acho que a indicação, em vez de entrar nas receitas, a indicação, depois das receitas a gente pode trocar, fazer um grupo e fazer um mal barato, tá? Durante esse período. E esse é o propósito também, da gente trocar receitas. Mas acho que a lógica é essa, entender que a combinação é importante. Se tu tem esse hábito que vai ser difícil, tá? Mas tu já descreve, ele te tira energia. Entende? Então, como é que tu vai ter um hábito de manhã que, em vez de te tirar, te repõe energia? Sacou? Então, primeiro isso, tu vai separar carboidrato, proteína e botar legumes, já que tu gosta, né? E depois eu vou te sugerir, faz um dia só frutas, para te testar e ver como é que vai ser o dia. E se tu sentir mais fome, come mais fruta e vê como é que vai ser o... Tu entende? Quer dizer, né, não descartar as possibilidades. Mas o jejum, as novas possibilidades. Mas a possibilidade que vai chegar um dia que tu vai dizer assim... Eu comecei a comer coisas só legumes crus, né? E brotos e germinados, que eu gosto de fazer. E aí eu comi um pratão, comecei a aumentar esse pratão, e aí depois eu como os cozidos. Teve verão aqui, teve nos dias que eu não conseguia comer os cozidos. Eu estava completamente satisfeito. E bem alimentado. Ah, não era nem 2 horas depois, já estava com fome. Não, peraí, né? Não é que eu estava com fome. Eu estava habituado a ficar enfastiado e comer bastante. Não quer dizer, né? Eu estava traduzindo como fome, mas não era. Vontade de comer. Era o hábito. Aí vai, ok, vou uma fruta, ok, uma castanha. Tu sabe? Então, é uma reprogramação. Por isso que eu quero passar para vocês as noções básicas disso. Se tu toma água depois das 16 horas, muito provavelmente tu vai ter que acordar no meio da noite para ir no banheiro. E tu não precisa. Vai atrapalhar teu sono. Depois das 16, depois das 4 da tarde, não toma mais água? Enfim, mas essa é a ideia, né? Por exemplo, tomar água. As pessoas tomam água, assim, primeiro que a água não é pura, né? Água com cálcio, com um monte de coisa, né? Com flúor, assim. Então, a gente passa aqui sempre num filtro, principalmente filtro de barro. E eu solarizo a água.
boto numa garrafa de vidro ou numa jarra de vidro, né? E boto no sol, no mínimo 2 horas no sol. E aí todas aquelas coisas vão começar né, a se dissipar e ela vai começar a se carregar com elétrons. O sol vai potencializar a água. Não obstante, eu estou sem agora o prata coloidal, que é uma prata diluída, né, em gotas. Tem ouro coloidal também, que é ótimo para a saúde. Prata e ouro coloidal. 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 Eles são muito usados, por exemplo, na agropecuária, porque eles são um vermífugo natural, né? É fácil dá para comprar. É um É o melhor. antiparasítico isso? Isso. Acho que eu devo ter aqui em casa. Fogo natural é semente de mamão, né? Semente de abóbora também. Mas aí tu tem que comer no mínimo um punhado por dia durante 25 dias. Aí ela tem um efeito. Sacou? O grande barato por exemplo, eu não como alho nem cebola. Mas Você se não eu come porque não gosta, porque não te não, faz bem. porque o alho ele é muito concentrado, né? Tanto é que ele tem a força dele, ele abre buracos no nosso campo energético, tá? Realmente, tá? Então eu uso ou cebolinha fresca ou alho poró, porque eles são menos agressivos. E a cebola, ela é estimulador do mental. Então, uma pessoa que come cebola tem uma dificuldade enorme para acalmar sua mente, para meditar, por exemplo. Sabia não. Agora, se tu quiser usar a cebola como um medicamento, ok, entende? Às vezes, quando eu quero combater uma gripe, né, quando eu sinto que eu estou entrando num processo, o que eu faço? Eu faço um prato de arroz branco e uma cabeça inteira de alho. Eu pico, só aqueço o óleo e misturo, eu como ele quase cru. Ele funciona como um remédio, entende? Então, se eu como todos os dias, ou quase todos os dias, eu estou intoxicando o meu corpo com aquele princípio ativo do alho que é extremamente forte. Caramba. Se tu tomar um chá 30 dias, tu tá tendo um princípio ativo concentrado. Até os naturopatas vão dizer, olha, tu vai tomar isso aqui por 3 ou 6 meses, depois tu para. Sim. Porque tu toma um remédio, tu tá tomando uma concentração de um princípio ativo, né? de um químico. Então, tu precisa, de tempos em tempos, dar, né, uma desintoxicada. Eu acho que quando a gente for fazer a limpeza hepática, eu vou convidar essa menina, a Litieri, para ela nos orientar, tá? Mas isso não precisa ser agora. Como ela é profissional e ela se colocou à disposição, a minha intenção com o grupo do Detox 21 é juntar vários profissionais dessas áreas que nos auxiliem. Tá? Então, de hoje para amanhã, tenta ver, em cima do que a gente conversou hoje, o que é possível tu fazer nessas 3 semanas na questão da alimentação, líquido, ok? Isso. Amanhã a gente vai falar sobre energia, aí a gente vai falar sobre sono, né? O ciclo circadiano, né? Respiração, as práticas de equilíbrio energético. Fala, querida. Seguinte,
eu fiz assim uma compilação de algumas coisas do que foi falado, de sugestões, né? Que tu tá dando para a nossa prática. Eu pensei, daqui a pouco eu posso botar isso depois no grupo ali, né? Essa listagem que eu fiz, e daí as gurias podem complementar com o que elas anotaram. Por exemplo, assim, ó, eu botei como sugestão a questão do jejum, a combinação de alimentos, a água morna com limão e sal, as frutas no café da manhã, um copo de água meia hora antes do almoço e somente 2 horas após, alimentos crus, né? Preferência para alimentos crus, germinados e fermentados. Tá, mas tu não falou muito sobre germinados e fermentados. Não falei, eu só estou acrescentando. Tá, daí depois tu acrescenta, ou de repente fala amanhã um pouquinho mais. Sopa à noite, última refeição. Final de tarde, só para provocar. Última refeição ainda durante o dia. Última refeição do dia. Uma semana sem glúten e sem lactose, foi uma sugestão tua, né? Isso. Não misturar carboidratos e proteínas. Eu não sei se eu boto do alho e da cebola. Não, né? Não. Tá. E nós não falamos muito sobre a carne, né? Daqui a pouco. Não. Não. O que eu falo sobre a carne, né? Primeiro que é isso. O gasto energético dela é muito grande, né? Se tu fica com algo acima, né? Tipo, 12, 24, 32 horas no teu corpo, ele está em putrefação, isso causa, né? Isso aumenta as toxinas no corpo e então rouba energia, né? Porque ele tem um processamento mais lento e mais demorado e ele acumula mais toxina, ok? Energeticamente, né? Eu não vou falar daí, aí é outro plano, né? Mas só dentro desta área, né? E daí teria alguma sugestão para esses Não, 21 dias? eu sugeriria carne branca, né? Tipo peixe, se precisa, né? Manter uma carne, mas que seja o peixe, mas tu sabendo a origem, né? Peixes e moluscos e cogumelos e algas. Nem falei nas algas. É tanta coisa, né? Algas é uma fonte riquíssima de minerais. Que a gente compra, que é muito bom. As crianças levam para a escola como snack, assim. Eu uso 3 tipos aqui, 4. A espirulina, a mais fininha, a mais grossinha. Nossa, eu uso na minha sopa, eu uso em tudo. Eu comprei espirulina e não usei ainda. Eu comprei agora há pouco tempo. Como é que chama espirulina aqui? Espirulina. Espirulina mesmo? A outra que está muito em voga agora é a clorela. Que é mais cara. Tem uma ele chama, acho que é da marca Kombu aqui, Cláudio, você já viu? Não, umas que são uma folha grossa, essa clorela? Aí é alga kombu, ela vem ali da região da Coreia, ela é grandona. Né? Essa é a mesma que clorela ou não? Não, a clorela e a espirulina são brasileiras e elas são em pó. Elas são algas que tem no nosso sistema amazônico. E elas são, hoje elas estão, é o top assim, dos nutrientes, na produção delas e tudo mais. Sim. Ela é mais do que um alimento, é um medicamento. Tu conhece a limpeza intestinal, Isabelle? A limpeza nasal? Daquela que você... sei. Uhum. Tu usava esse aqui? Eu tinha, acabei acho que dando, porque eu não usava. Não usava. Mas você bota aqui, vai por aqui, né? Por aqui. Isso agora... Eles chamam aqui de neti pot. Lota, né? Jalanete o nome. Jalanete.
Jalanete. Com água e sal, né? É hindu, né? É. Lota. Traduzido. Esse aqui é fabricado no Brasil. O seu é de cerâmica? Porcelana. A minha era de plástico, assim, mesmo formato da sua. Não, mas essa é ótima. Tem uma de vidro também, né? Bonitinha. Eu acho que essa limpeza, eu vou falar amanhã, né? A limpeza dos livros. Então tá. Ai. Coisa que tem, tu que tá com isso do pulmão é muito bom, viu, Isa? Tu Fazendo foi para isso. fora tudo. Mas eu não tenho, durante todos esses dias, eu não tive nariz trancado, nada. Graças a Deus. Laticínio? Queijo, leite pouco. Então tu tem muco aqui. É. Tem? Não tem como escapar, tem muco aqui. E o muco é isso, são as várias ulcerações que o nosso corpo, na adaptação, né? Lembra? São várias inflamações, processos, que ele vai, para curar, ele vai produzir o muco, toxina. Então, é profilático, é muito bom, e aí aumenta a nossa energia. Eu vou falar isso amanhã. Tá bom. Beleza. É isso. Daí a gente já vai escolhendo o que dessa listinha a gente vai fazer. Tu vai vendo o que vai ser possível, né? A gente vai conversar sobre isso amanhã daí também. O que tu vai... né? Vocês vão pensar sobre isso. O que é legal? O que tu vai... Né? A princípio, tu vai testar. Não, eu vou arriscar. Né? Eu vou dar conta. Tem um exercício para desenvolver o corpo da vontade também, que tem o mesmo efeito que o jejum. Tu botar o prato da coisa que tu mais gosta na tua frente e ficar olhando para ele. Não, é sério. Isso é um exercício. É exercício da tentação. Eu fiz isso hoje. Eu comprei uns pães de mel para ajudar o Kleber. E aí eu comi ontem. E hoje eu decidi que não ia comer açúcar mais, né? E eu olhei a sacolinha do pão de mel, salivei. Aí eu dei um para a Bela, e a Bela colocou na mesinha dela. E hoje eu fui fazer terapia com o Marcos, e eu disse, Rez, me esconde esse pão de mel, porque tá me dando salivação de vontade de comer. Porque vou tomar um cafezinho depois do almoço e tal. A gente sempre comia um docinho. Eu sento lá na mesa da Bela, adivinha o que tá olhando para mim? O pão de mel. Fiquei o tempo inteiro olhando ele. Chegou uma hora que neutralizou. E quando eu olhei ele, eu salivava. Eu tive que escolher esse pão de mel. Eu disse, sabe quando é que começa? Sabe quando é que começa a tua alimentação? Nos olhos. Quando tu pensa, agora eu vou comer. Tu já começa, né, a lembrar quais são os alimentos. Aí tu já começa. Entende? Normalmente as pessoas pensam. Quando pensam em alimentação, a primeira coisa, eu até pergunto, quando tu vai ligar um fogão a lenha, qual é a primeira coisa que tu faz? Bota a lenha. Bota a lenha? Eu limpo o fogão. Dou uma lixada. Tu dá uma lixada? A mãe sempre lixava o fogão antes de acender, lembra? E tu, Isabela? Eu? Para acender o fogão a lenha. Eu pego... Só botar fogo. Eu pego a lenha, é material para... É isso. A gente pensa sempre no combustível, mas nunca pensa em preparar o fogão. Ninguém pensa em tirar a cinza primeiro. Em saber se vai ter onde, né? Se o cano não está entupido, se tem, né? Entende? Então, essa é a lógica. A minha lógica em relação à alimentação, primeiro, é pensar em
limpar o sistema. Desentupir. E aí tu vai ter um melhor aproveitamento com menor gasto de combustível. É verdade. Entende? Então, esse é um pensamento que eu levo para a cozinha. Quando eu penso assim, vou preparar algo, né? Eu já começo a pensar nas cores dos vegetais. As cores vão começar a me estimular. Eu começo a ver as cores. Estimula. São informações que tu está mandando. Eu começo a ver o que precisa ser consumido primeiro para não estragar. Esse é o sentido prático. Ou criatividade, né? Ou o sentido Dona Maria, né? É. Então Beleza. tá, queridas. Tô caindo aí, já são 22 horas aqui. Ok, então? Ok. Até amanhã, Vamos. né? Até amanhã. Thank you. Até amanhã. Até amanhã. Nos vemos. Beijo. Beijo. Beijo.